Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita, sejam bem-vindos a mais um Gotas de Esperança, mantendo sempre acesa aquela chama da fé, da confiança, fazendo a nossa parte, porque tudo passará, conforme nos dizia o saudoso benfeitor Chico Xavier. Então, enquanto as pessoas chegam, nós vamos falar um pouco do assunto que refletiremos hoje. Mais um capítulo do livro Pérolas de Luz, psicografia de Emmanuel através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E o tema que Emmanuel nos traz para reflexão na tarde de hoje é sobre cooperação, colaboração. É fundamental essa temática porque a humanidade chegou no ponto em que está agora, nessa grande encruzilhada, nesse momento de decisão, se queremos assumir uma nova postura enquanto civilização terrena, ou se vamos seguir no caminho dos antigos erros que nos trouxeram até esse estado de coisas. E é fundamental para esse novo caminho a cooperação. A cooperação é uma lei que vige no universo. Tudo é interdependente. Nenhum de nós é autossuficiente. Para que pudéssemos estar aqui hoje, quantas pessoas trabalharam? Quantas descobertas tecnológicas deram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar aqui virtualmente conversando? Esse é apenas um dos pontos. Então, Emmanuel vem falar de colaboração, cooperação. E aí nós nos lembramos de um livro da obra maravilhosa de André Luiz, chamado Ação e Reação, em que André Luiz pergunta a um benfeitor espiritual de nome Sânzio o que era o bem. E esse benfeitor dá uma resposta maravilhosa que se encaixa perfeitamente no capítulo que Emmanuel nos trouxe hoje, que na verdade é uma frase só. Diz Emmanuel assim: a melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um. Vou repetir. A melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um. E como falávamos, o Emmanuel, o André Luiz, perguntou a esse benfeitor o que era o bem e o mal. E o benfeitor Sânzio, extremamente inspirado, sem adentrar no caminho da filosofia, mas de forma muito pragmática, muito prática, disse assim: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte das ordenações humanas. Então, olha que coisa maravilhosa. O bem é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos. E André pergunta então, e o mal? O benfeitor responde: é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça só para mim. Então nós vemos aí que o egoísmo de fato, conforme já nos diziam os espíritos através da obra da codificação de Kardec, o egoísmo é a raiz de todos os males. Estamos nesse estado de coisas, meus amigos, por questões egoísticas. Porque se tivéssemos nos olhados uns para os outros, se buscássemos a felicidade para todos, o bem-estar para todos, o progresso para todos, a segurança para todos,
não estaremos vivendo esse momento tão difícil, que está a requerer de nós reflexões como essa para modificarmos. E aí eu fui buscar lá no livro Roteiro, no capítulo 32 de Emmanuel, um tema que ele chama colaboração. Diz o benfeitor: em sua condição de movimento renovador de consciências, a nova revelação, o Espiritismo, vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência divina lhe confere, esclarecendo-o, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Filho da ignorância por quê? Porque nós não percebemos que todos nós somos irmãos. E aquilo que eu estou retendo para mim, na verdade, eu estou retirando de todos. E a felicidade e a infelicidade que eu provoco no outro será a razão, o alicerce da minha própria infelicidade. E hoje, nesse processo da pandemia, estamos nos dando conta disso. Por isso que a ignorância, o coronavírus vem para nos despertar desse sono de ignorância, de desconhecimento, de que só podemos ter uma sociedade com bem-estar, com harmonia, com felicidade, com saúde, se for para todos e não para alguns. Continua Emmanuel, trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observação das leis mais simples na vida, revelando-nos um impositivo de colaboração a que não conseguiríamos fugir. Não há como fugir da cooperação. Isso é lei. É lei. O universo todo progride através da cooperação. O próprio Emmanuel continua dizendo: a vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra sustenta o verme. A fonte ampara a semente e a semente valoriza o solo. O solo ampara, a fonte auxilia as árvores, e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Um pão singelo, aquele pãozinho francês que nós compramos na padaria. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira do trigo, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto de esforço, conjugado do fio do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. A gente não pensa isso quando a gente compra um pão e nem quando a gente compra um agasalho, ou um calçado, ou qualquer peça da nossa indumentária, ou qualquer tipo de alimento, ou ainda qualquer tipo de utensílio, eletrodomésticos, celulares, essa câmera, o computador que estamos aqui falando uns com os outros agora, tudo isso passou por mãos, dezenas, talvez centenas de mãos, até chegar até nós. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação, a doutrina espírita, convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Agora é a parte moral. Quem de nós pode dizer que é autossuficiente dentro da nossa família? Não somos.
trocamos experiências, ainda mais agora nesse processo de confinamento, não é isso? E aí o Emmanuel alerta a gente por uma coisa importantíssima. Ele diz assim: cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos nós temos uma função dentro desse grande mecanismo universal que é a vida. Funções diferentes. Por isso que Jesus dizia: faça da sua parte, que os céus te ajudará. Diz Emmanuel o seguinte: todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cada um de nós pode fazer muito. Já imaginaram se nós fizéssemos um culto do Evangelho no lar todos os dias, mesmo que fosse sozinhos, naquele mesmo horário, vibrando em favor da humanidade, vibrando em favor dos familiares enfermos, vibrando pelos que estão desencarnando, o quanto nós estaríamos auxiliando, cumprindo a nossa parte, porque a parte de cada peça nessa engrenagem, desde o átomo até os astros, todos têm uma função a cumprir. Continua Emmanuel: alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques, constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. Gente, se nós mantivermos nossos cérebros e corações, mãos e pés ociosos, em disponibilidade, certamente que isso constitui um processo de estagnação evolutiva. Lembra da parábola dos trabalhadores da última hora? Quando os servos do Senhor saíram a procurar trabalhadores para a vinha, e tinha alguns que estavam desocupados, mas esperando o trabalho. Eles não estavam ociosos, eles não tinham trabalho. E qual é o trabalho que a providência divina está nos convidando a fazer nesse momento? É o trabalho de interação, de aprofundamento de laços afetivos com aqueles que constituem a nossa família consanguínea. Isso é muito importante refletirmos sobre isso. A vida é a força divina que marcha para diante. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe o movimento, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor é criar aflição e sofrimento, que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Então as pessoas muitas vezes estão se dizendo que estão infelizes. Não! Nós só não somos felizes quando não somos canais, instrumentos da felicidade alheia. Conforme dissemos, uma oração já nos torna feliz por aqueles que padecem nesse momento. E se temos uma família ao nosso lado, uma família encarnada, aí sim podemos servir nas mínimas coisas do dia a dia. E descobriremos novas alegrias. Porque Chico Xavier disse que a caridade coloca em movimento as forças da alma. Forças que às vezes nós não estávamos experimentando, em razão do nosso egoísmo, da nossa ambição, de pensarmos apenas em nós. Agora, forçosamente, temos que pensar no outro também. Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo. Quantos desejariam deixar o corpo físico para não viver essa situação, como se isso fosse fazer a pessoa ficar livre dos problemas? Absolutamente, a morte é porta de acesso à vida, e absolutamente não existe ociosidade depois da morte física. Ao contrário, lá
Desligados do corpo físico, temos mais mobilidade e podemos servir mais. Mas aquele que desiste de viver e se arremessa no abismo do suicídio encontrará sofrimento multiplicado ao infinito no mundo espiritual. E a base desse sofrimento é o remorso, a culpa de ter tirado a própria vida. Por isso devemos orar muito para esses corações. Muito. Para que nossas preces possam se constituir num refrigério que possa amenizar um pouco as dores das suas consciências culpadas. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. Se quisermos ser felizes na vida futura, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, devemos começar a viver essa felicidade aqui e agora. E como é ser feliz? Fazendo ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito. Recuperando, resgatando a alegria de viver sendo útil, onde quer que estejamos. E todos os que partiram para o mundo espiritual, e nós vamos ver aí cartas e mais cartas que vêm de lá. Aquelas, então, através de Chico Xavier, são extraordinárias. Dizendo do grande arrependimento de não ter aproveitado melhor o tempo para servir. Conforme dissemos, o serviço, ele movimenta as forças da alma, desenvolve as nossas capacidades, as nossas qualidades, as virtudes que trazemos no espírito. Então vamos aproveitar esse tempo para servir, para cooperar, para colaborar com essa grande obra do Cristo, que é a obra da redenção humana, a fim de que no futuro próximo possamos começar a adentrar as novas terras, que nós denominamos a Nova Jerusalém, que está lá no Apocalipse, e que nós chamamos de mundo de regeneração, que começa dentro de nós, com a cooperação de uns para com os outros, com o suporte, com o auxílio, com o afeto, com o carinho, com o estender de mãos, com o congraçamento, com a solidariedade, com a vivência da fraternidade. E trouxemos aqui um pequenino conto oriental que fala do inferno e do céu coletivo, para nós refletirmos em que ponto estamos, já que o livro Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec, nos diz que céu e inferno são estados íntimos da alma. Então diz assim, que um mestre e um discípulo foram até uma região onde havia fartura de arroz. Mas os habitantes daquele lugar possuíam talas no braço, talas, que não deixavam eles dobrar o braço, o que os impedia de levar o alimento até a boca. No meio daquela fartura passavam fome e eram fracos e subnutridos. Veja, disse o mestre, isto é o inferno coletivo. Em seguida, o mestre guiou o discípulo para uma região próxima e mostrou que nela também havia fartura de arroz. E as pessoas também tinham os braços atados, a talas, mas eram saudáveis e bem nutridas, pois uma levava o arroz à boca do outro, em um processo de interdependência e cooperação mútua. E isto, disse o mestre ao discípulo, é o céu coletivo. Então, meus amigos, se quisermos transformar a terra no paraíso, a dica foi dada por ele que aqui esteve há 2000 anos atrás, quando disse
E tudo que fizestes a um destes pequeninos, é a mim que estás fazendo. Certamente, quando servimos o outro, estaremos saudáveis, não apenas fisicamente, mas em todos os nossos corpos. É a saúde integral. E quando começamos a servir, a ser úteis, as talas que nos prendem, os movimentos da alma, se desatam e fazemos emergir de nós o anjo adormecido, aquele que Jesus busca de todas as formas despertar em cada um de nós através da caridade. Um abraço a todos, alegria estarmos juntos nessa tarde. E aqui vamos falar um pouco dos companheiros que estão conosco. Minha irmã querida Rosângela, boa tarde, mana. A Neuza, abraço, minha irmã. O William, grande abraço, William. A Cíntia, muita felicidade para vocês aí, Cíntia. Você, o Rodrigo e todos os seus, minha amiga. O Renato, amigo querido. Minha irmã Tânia, beijo grande, minha irmã. A Clara de Assis, certamente trazendo notícias e flores de Assis. A Maria Aparecida, abraço, Aparecida. Gislane, minha irmã querida. Águida, minha esposa querida. Thaís, abraço, minha amiga. Fernanda, na Suíça, abraço aí. Paz e bem em todos, para todos aí. Dona Célia, grande abraço, minha amiga. A Maê, beijo grande, amiga. A Mate, abraço, minha querida. A Lília, o Rivaldo, grande abraço em todos aí, Aracaju, Rivaldo. Nós estamos felizes com essa oportunidade de estarmos juntos. Deixamos a todos um grande abraço. E hoje estamos mais felizes ainda. O nosso núcleo de fraternidade Francisco de Assis faz 10 anos de existência hoje. Dedicamos esse gota de esperança a todos que cooperam do Instituto Alvorada Nova, encarnados e desencarnados, e do núcleo de fraternidade Francisco de Assis, por estarmos juntos, com Jesus e por Jesus, sempre. Deus nos abençoe. Paz, saúde e alegria a todos.